pessoal! Hoje eu vim gravar aqui um vídeo especial porque estou comemorando 8 anos à frente da Eplan, que é a minha agência de marketing digital. Eu abri o meu próprio negócio há 8 anos e acho que essa é uma data muito importante que eu queria trazer para algumas reflexões sobre as dores de empreender e os desafios que eu enfrentei, que eu acho que pode incentivar muitas pessoas que estão pensando aí a abrir o próprio negócio, a já sair com essa decisão um pouco mais embasada, diferente do que aconteceu comigo, e eu vou contar essa historinha um pouquinho melhor hoje para vocês. Então, curte o canal, comece a seguir, já deixa o seu comentário aí no vídeo para eu saber o que vocês esperam, quais são as dúvidas de vocês sobre esse assunto, e ajuda também aí o meu canal a crescer e atingir mais e mais pessoas. Para começar, eu acho que tem um ponto muito importante que tem a ver com o empreendedorismo no Brasil, tá? O Brasil é um dos países que as empresas mais quebram nos primeiros anos. Quando eu soube dessa estatística, eu fiquei bem impressionada, porque quando eu abri a minha própria empresa, eu não tinha essa visão e perspectiva de que eu poderia fechar alguma coisa nesse sentido. E tanto que eu tô há 8 anos aí, né? Então isso indica que realmente eu consegui prosperar num país que muitas empresas fecham. E por que isso acontece? Porque a gente tem muitos incentivos, a gente vê muitos conteúdos aí, enfim, né, órgãos e estímulos para que as pessoas empreendam aqui no Brasil. Empreender é para todos. Eu não acho que empreender é para todos, tá? Uma coisa, eu não empreendi por necessidade. Eu já senti que eu tinha um pouco esse perfil, porque ao longo da minha trajetória profissional, me formei em 3 faculdades de comunicação, trabalhei em grandes empresas, eu sentia uma vontade de ter uma flexibilidade maior e de poder tomar as minhas decisões por conta própria. Então, isso me estimulou a abrir a minha empresa, e eu já sou uma pessoa naturalmente muito proativa, que gosto de colocar a mão na massa e fazer as coisas. Mas eu também entendo que muitas pessoas não têm esse perfil. Então, elas vão precisar desenvolver essas habilidades, ou elas realmente vão ter dificuldade em empreender, porque é uma coisa que depende muito do nosso esforço para a gente ter resultado. E o nosso esforço é de quem está à frente do negócio, não é de contratar várias pessoas ali, até porque quando a gente começa a empreender, a gente não tem aí muitas pessoas para trabalhar com a gente, né? Estou falando de, assim como eu, para empreendedores pequenos, microempreendedores. Então a gente precisa ter essa garra, essa força, que eu sei que não é natural de todo mundo. E tá tudo bem. Muitas pessoas vão ter o perfil mais para trabalhar para outras empresas por conta disso. E aí, voltando um pouquinho na minha trajetória dos aprendizados. Por que eu decidi abrir a Eplan? Eu já estava meio que fazendo uma pós-graduação em marketing digital, insatisfeita com o meu trabalho, ganhando pouco, trabalhando muito. E eu vi que tinha um mercado muito grande de demanda para digital, pessoas querendo fazer redes sociais e não sabendo como fazer. E aí eu decidi me juntar com a Júlia Rios, que foi a minha primeira sócia há 8 anos atrás, e que na época me deu muita segurança, porque eu tinha muito medo de fazer isso sozinha, tá? Então acho que essa é a primeira dor. Eu não abriria a Eplan sozinha, como eu sou hoje. O fato de eu ter tido a Júlia para me apoiar nesse projeto, a gente era sócia meio a meio, né? Me ajudou muito a ter uma pessoa do meu lado que me motivasse, criasse junto comigo a estrutura daquele negócio. Nós duas não sabíamos direito como ia ser e a gente foi criando isso aos poucos, o que me ajudou bastante. E aí veio, logo no primeiro ano, a gente já conseguiu o nosso primeiro cliente. Importante dizer que a gente já no primeiro ano da Eplan tinha um CNPJ, a gente entrou em contato com contadores para poder ajudar a gente a realmente abrir o negócio. A gente nessa época era microempresa, tá? A gente não era MEI, nós éramos microempresa mesmo. E inocentemente, eu comecei já como microempresa, mas eu não recomendo que ninguém faça isso. Por quê? Ao longo da minha trajetória profissional, eu fui percebendo que eu teria que me envolver muito mais com gestão de empresa do que com o meu trabalho em si, justamente por ter entrado numa modalidade de microempresa. E aí tem muito conhecimento que você precisa ter antes, que é conhecimentos financeiros, conhecimentos de legislações, conhecimento sobre impostos, e isso eu não tinha. E eu tive que buscar esses conhecimentos para poder entender. Então, só para vocês
poderem ter uma noção. Quando eu comecei, 25% de tudo que eu recebia ia para impostos do governo. Eu também tinha que obrigatoriamente contratar um contador, isso pelo menos era meio salário mínimo para essa contratação mensal acontecer, porque eles tinham burocracias para fazer. E era muito frustrante, porque eu não entendia direito, os contadores não me orientavam direito sobre o porquê das coisas, eu só tinha que ficar mandando um monte de documento mês a mês para eles, seguir uma série de procedimentos que eu não sabia como, e que eu ia precisar estudar para me preparar para isso. Então eu comecei a perder muita energia em administração de empresa, que não era o meu foco. E aí foi quando a Júlia também decidiu sair da empresa para se dedicar a outros projetos fora dessa área. E aí eu, nesse processo, não me sentia segura de seguir sozinha, fui tentando ter outras sócias, eu tive outras 2 sócias. Foi uma experiência frustrante, porque sociedade tem a ver muito com uma conexão e uma visão de negócios conjunta, de as 2 pessoas estarem com o mesmo objetivo, e acabou que não aconteceu isso, mas me deu um grande aprendizado de eu não quero mais ter essas burocracias, não quero ser gestora de uma empresa, eu quero trabalhar por conta própria. E aí foi quando eu descobri o MEI, tá? E eu estava no meu auge, eu tinha muitos clientes na agência nessa época, e aí decidi que eu queria fechar a microempresa e virar microempreendedora individual MEI, para que eu tirasse da minha vida as burocracias. Eu não queria dedicar o meu tempo a aprender sobre gestão de empresas, administração não era o meu foco, e eu acabava tendo que ser obrigada a isso, porque eu era meio que a sócia principal da empresa nessa época, então eu tinha que gerir o negócio. E eu não tinha vontade de fazer isso, eu não tinha habilidade para fazer isso, eu queria trabalhar por conta própria. E aí foi quando eu decidi fechar. Na época, minha sócia não gostou muito, tanto que ela se afastou até do negócio, mas para mim, realmente foi uma decisão importante, porque eu estava muito cansada, estava muito exausta, porque eu tinha que fazer a gestão da empresa e trabalhos da minha área. E aí, quando eu fechei e virei MEI, eu separei as tarefas em eu vou fazer as tarefas específicas de planejamento e conteúdo e vou contratar outras pessoas que também são MEIs para dividir os projetos comigo, então designers, e outros profissionais da área. Isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tirei toda essa carga de administradora e passei realmente a dedicar a minha energia no que eu fazia melhor e que eu gostava de fazer. E aí foi quando eu consegui fazer a E-Plan se tornar algo que eu realmente conseguia, finalmente, como empreendedora, ter a flexibilidade que eu sonhava, de trabalhar menos tempo e nas horas que eu queria e me dedicar nas horas que eu realmente gostaria, fazendo as coisas que eu queria, porque eu tinha outras pessoas que me ajudavam em coisas que eu não gostava e não queria, não tinha que pagar 25% de imposto em tudo, então os valores das prestações de serviço começaram a ficar mais acessíveis para os meus clientes. Eu não precisava ter uma estrutura tão enorme para atender esses clientes, para justificar o preço e tudo mais. E eu pude dedicar toda a minha energia em conhecimentos da minha área, aprender sobre o que eu fazia, porque a internet a gente tem que se atualizar o tempo inteiro. Então eu precisava de tempo para isso. Imagina eu ter que dedicar meu tempo para me atualizar na minha área e também aprender sobre administração de empresa. Não, eu fiz comunicação, fiz jornalismo, eu fiz publicidade, porque eu sei é isso. E aí me deu essa oportunidade e eu comecei a focar realmente em desenvolver aí a minha carreira como profissional. E neste meio do caminho eu percebi que a prestação de serviço também começou a se tornar muito desgastante, que é o quê? Relacionamento com o cliente. A gente ter que ficar explicando o nosso trabalho para o cliente, os nossos limites, e muitas vezes o cliente não entender. O cliente chegar para você te pedir uma coisa, querer desconto, você ter que negociar desconto, ter que explicar como é o seu trabalho, valorizar o seu trabalho. Isso tudo gera um desgaste, pelo menos para mim, de que realmente ter que ficar o tempo inteiro explicando o que eu faço, explicando por que eu mereço ser contratada. E foi quando eu comecei também a aprender sobre quais são os clientes que eu realmente quero trabalhar. E isso foi um divisor de águas também. Eu comecei a parar de ficar entrando nessas discussões, porque eu vi que esses não eram os clientes que eu gostaria de ter. Eram clientes que já sabiam que precisavam de um negócio que tivesse o digital, que precisassem de marketing digital, entendiam que era isso e estavam dispostos a pagar o meu preço porque entendiam o meu trabalho. E, modéstia à parte, eu sou uma ótima profissional, eu realmente entrego os resultados que eu prometo, então sempre soube disso e volto a dizer,
o empreendedorismo não é para todos, porque a gente também precisa estar muito preparado psicologicamente. Vocês precisam, assim como eu precisei, ter a certeza de que eu estava preparada, que eu era uma boa profissional e que eu poderia, sim, negociar os meus valores, estruturar os meus negócios em cima do que eu fazia bem, em cima do que realmente eu acreditava. Isso foi muito importante para minha trajetória. E aí consegui começar a prestar serviço para clientes que realmente acrescentavam algo para mim, não só financeiramente, e que a gente tinha uma relação de troca muito importante mútua. Demiti sim clientes, isso foi muito importante, eu aprendi a fazer isso ao longo da minha trajetória, tem até um vídeo no canal sobre isso, e foi muito importante. Comecei a trabalhar para empresas da área de educação, empresas maiores, que tinham essa mentalidade, e também percebi que não precisava descartar os clientes que, de certa forma, não entendiam o meu trabalho. Ao contrário, eu poderia educá-los. Foi quando eu comecei a fazer mentorias. Desenvolvi mentorias para educar essas pessoas que tinham interesse em entender como que funcionava para contratar outros profissionais. E me surpreendi com a quantidade de profissionais de comunicação que começaram a me procurar para aprender sobre prestação de serviços de marketing digital, o que mostra que o mercado ainda é muito iniciante. E aí eu comecei a ensinar essas pessoas como fazer estratégia para marketing digital, comecei a fazer cursos, então fiz o meu primeiro curso online sozinha, gravando, editando os vídeos, montando estrutura, precisei estudar para aprender isso, como é que as pessoas faziam curso online, e aí eu fiz isso. Fiz o meu primeiro curso online, isso me abriu muitas portas de aprendizado para eu começar a focar também nas mentorias, aulas particulares. Com a pandemia, eu tive muita demanda por esse tipo de educação, isso me ajudou muito. Comecei a dar aulas e hoje é a parte que eu mais me dedico, porque é a parte que eu mais gosto, que é dar aulas. Então, eu dou aulas em turmas do Senac, Escola de Rádio, que são grandes parceiros que confiaram no meu trabalho ao longo dessa trajetória. Eu sou muito grata. Assim como pessoas que me contratam para dar aulas, montar estratégias e tudo mais, e as minhas turmas online, virtuais, que eu formei a partir dos meus cursos online. Então, hoje em dia, eu presto bem menos serviços do que antes, porque eu passei a me dedicar à área da educação e, volto a dizer, saber o que você gosta e focar nisso é um grande divisor, tá? Na sua trajetória. Eu aprendi isso ao longo da minha vida, porque eu tive que fazer muitas coisas que eu não gostava, isso me fazia muito mal, e aí era isso que me dava vontade de desistir. E a partir do momento que eu consegui, não, eu vou me dedicar ao que eu gosto de sei fazer e aprimorar ainda mais essas habilidades do que eu já sei fazer, foi aí que o meu negócio prosperou. E aí eu já chego aí há 8 anos ativa como empreendedora num país que muitas empresas crescem. E por que eu acho que as empresas acabam quebrando aqui? A gente, quando começa nesse ramo do empreendedorismo, tem muita gente estimulando, começa isso é fácil, é simples, vai virar o seu próprio chefe. Mas a gente precisa estar preparado no sentido de entender sobre gestão de empresa, entender sobre como que funciona realmente o empreendedorismo no Brasil. E se você já começa sem entender, você desiste sim, porque é muito desgastante. Você realmente precisa fazer muita coisa, você precisa estar preparado psicologicamente para isso tudo, e muitas vezes você vai começar a fazer coisas que você não gosta, porque você também não parou para refletir sobre isso. O que eu gosto, o que eu faço bem, é isso que eu vou me dedicar, e para as outras coisas eu vou contratar pessoas, ou vou me dedicar num curto prazo, entendendo o mínimo, para poder já fazer isso na prática. O meu maior conselho para você que está aí do outro lado pensando em abrir o seu próprio negócio é esse. Não faça isso no calor do momento, porque estão dizendo que empreender é o máximo. Não. Dê um passo de cada vez. Entenda primeiro o que você gosta, o que você faz bem, como que você vai prestar esse serviço, ou qual é o produto que você vai vender. E depois estude sobre o que você vai precisar ter aí estruturalmente para fazer isso acontecer, que são legislações, burocracias, para que você defina o melhor modelo, abra o seu CNPJ, faça a prestação de contas que você precisa fazer. Eu recomendo que comece sim como MEI, microempreendedor individual, e depois vá crescendo para depois você virar uma microempresa ou até uma empresa maior. Não foi o que eu fiz. E esse provavelmente é o meu único arrependimento, porque foi muito desgastante eu já começar num modelo que eu não entendia, como eu expliquei aqui no começo. E aí, entendendo e se preparando para isso, não tem como você errar, porque você vai estar ali focado em fazer o que você ama e o que você acredita. Então, dificilmente você vai querer fechar
e dificilmente você não vai ter clientes, porque você vai mostrar isso no resultado final do que você faz todos os dias, o amor pelo que você tem, pelas coisas que você faz. E isso é um grande diferencial para os clientes. E manter-se sempre atualizado. Você vai precisar continuar estudando, sim. Se você parar de estudar, pode ter certeza que a sua empresa vai parar junto, porque as coisas mudam o tempo inteiro, principalmente se você, como eu, está abrindo um negócio na área digital. Muito importante estar sempre estudando, se atualizando, indo em eventos. Mais até do que vender, é você vender isso com qualidade. Porque o que faz o meu negócio girar é que, quando eu faço um trabalho com qualidade, as outras pessoas me indicam e eu consigo, sim, abrir novas portas aí para mim. Não fico tendo que me desgastar provando o meu trabalho para muitas pessoas. Não, as pessoas vão ter os resultados, elas continuam comigo, elas acreditam no que eu faço e elas acabam aí me indicando para outras pessoas e fazendo aí uma publicidade, entre aspas, do meu trabalho para as pessoas que vêm até mim. Então eu sou muito grata a todos os meus parceiros, a todas as pessoas que me apoiam e meus clientes, meus alunos, ex-clientes, ex-alunos e também parceiros e ex-parceiros que me ajudam até hoje a estar aqui, firme e forte ainda como empreendedora. E eu gravei esse vídeo porque eu acredito que sim, empreender é uma solução. Eu decidi fazer isso porque eu lembro disso. Eu estava no cinema vendo um filme chamado A Rede Social, muito frustrada com o meu trabalho. E aí, em determinado momento, ele falou essa frase, né? Quando o mercado não tem emprego para você, se você é um bom profissional, você cria o seu próprio emprego. E foi isso que eu fiz. Eu criei o meu próprio emprego. Em diferentes momentos, eu mudei esse emprego para ser algo que eu realmente gosto e acredito. E acho que isso é uma grande oportunidade para qualquer profissional, desde que você esteja preparado, ciente dos desafios e pronto para fazer isso. Não vá na onda, se prepare, porque aí sim, dificilmente você vai fechar, você só vai fechar se você quiser. Então, se você precisar de qualquer ajuda, tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Empreender não é uma jornada solitária, como muitos falam por aí, tá? Eu encontrei muitos grupos e pessoas, sim, que me ajudaram e que sempre estiveram ao meu lado, tá? Então, também tira esse mito da sua cabeça. E eu também tô aqui para te ajudar, então deixa nos comentários, fala comigo aí nas redes sociais, aqui no canal tem todas essas informações. E espero que você continue seguindo aqui pra gente manter o contato, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.